bem com vocês? Bem-vindos aí, bem-vindas, bem-vindes ao Mnemosine, né, o nosso podcast aqui para tratar sobre a história e memória das ditaduras civis militares aqui da América Latina. E hoje, iniciando mais um episódio aqui das nossas conversas, né, nós temos o privilégio de receber aqui para conversar conosco, né, o professor Dr. Leonardo da Silva Martinelli. E, Leonardo, sem aqui perder muito tempo, vou pedir para que você se apresente aí para o nosso público, para a nossa audiência, né, falando um pouquinho aí da tua trajetória, né, como pesquisador e né, como foi tua inserção aí nesse mundo acadêmico, dentro das pesquisas que você tem feito. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu fiz meu curso de graduação em História aqui na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Depois eu fiz meu mestrado em História, também na Universidade de Passo Fundo. E durante o mestrado, eu já comecei a pesquisar sobre a temática das homossexualidades. Era um tema interessante para mim durante o tempo da graduação, embora eu não tenha feito o meu trabalho de conclusão de curso sobre essa temática. Naquela época eu pesquisei o período joanino no Brasil, né? Eu trabalhei com a Gazeta do Rio de Janeiro, então foi a minha primeira aproximação com as fontes da imprensa. E no mestrado, então, eu entrei para o campo dos estudos de gênero, estudos das homossexualidades, né? Desenvolvi a minha dissertação nesse campo. E depois eu fui fazer doutorado em História na Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, sim, também eu pesquisei as homossexualidades no Brasil e, sobretudo, a invenção do gay padrão, né? Eu trabalhei bastante com as análises do Foucault, né? Foi um dos autores, assim, fundamentais para a minha pesquisa, e eu desenvolvi, né, fazendo parte do LEG, que é o Laboratório de Estudos de Gênero e História da UFSC, que é uma universidade onde essa temática de gênero e sexualidades ela é bastante trabalhada e discutida, né? Então, eu trabalhei com essa temática na Universidade Federal de Santa Catarina, e de lá para cá eu continuo desenvolvendo pesquisas também, e sobre essa mesma linha, né? Trabalho de maneira geral com o tema das homossexualidades, gênero, masculinidades, ditadura militar, corporeidades e história e imprensa. Então, são temas, assim, que me são muito interessantes, muito caros, e que eu estou dedicando, então, minhas pesquisas recentes em torno dessas temáticas. Que bacana. E eu vou fazer uma pergunta, assim, que é uma questão que tem sido bastante comentada, né, bastante levantada nesses últimos anos, que é exatamente a questão da homossexualidade na ditadura militar, né, que foi uma temática que, principalmente nas primeiras pesquisas, os primeiros autores e autoras que se dedicaram em relação a pensar a ditadura, não se falava sobre o tema, né, não era uma questão trabalhada, e que nesses últimos anos algumas autoras começaram a trazer essa perspectiva, né, demonstrando que, ao contrário do que parecia, né, durante a ditadura militar, houve questões específicas relacionadas a essa temática, né, por parte dos militares, por parte do governo. Então, na pesquisa que você fez, tanto no mestrado quanto no doutorado, né, se pudesse comentar um pouquinho com a gente o que você percebeu, né, no sentido assim, de ter questões específicas, ou se o tema ele perpassava por algumas outras questões ali na ditadura, né? Então, se pudesse aprofundar um pouquinho com a gente esse aspecto. Uhum. Bem, eu acho que uma primeira questão que é preciso lembrar
a própria questão da historiografia, né? Durante muito tempo, a história como disciplina, como ciência, ela não deu muita abertura para que esse tipo de tema fosse pesquisado. Então, geralmente, áreas como a antropologia, a sociologia, né, a filosofia, né, a psicologia trabalhavam mais com essa questão das homossexualidades, e a história é das disciplinas talvez um tanto mais conservadora, né? Então, ela priorizava outros temas sobre o passado e não necessariamente essas questões. Mas houve uma série de revisões, né, novos paradigmas historiográficos, mudanças, e alguns historiadores começaram a pesquisar esse tema também, o tema das homossexualidades, das relações de gênero, história das mulheres, né, história das emoções, enfim, outras temáticas. E aí o tema das homossexualidades acaba se inserindo. Com relação à ditadura militar, não é? Alguns autores, eles até no começo haviam dito que ela teria sido um tanto quanto branda, né? Nesse sentido das questões dos costumes, nas questões sexuais, mas as pesquisas mais recentes, elas vão mostrar que não, né? Que houve uma política sexual de repressão às homossexualidades no período da ditadura militar. Né? O Renan Quinalha é um dos autores, né, que tem se dedicado muito a essa pesquisa, ele é da área do direito, mas ele destaca, né, em boa parte, essa política de repressão às homossexualidades que vai ser produzida no período da ditadura militar. Né? Não que no período anterior não houvesse repressão, não houvesse discriminação, não é disso, não se trata disso, né? Mas houve um trato muito específico, né, no período da ditadura militar, um certo recurso a essa discriminação, sobretudo em razão da ideia da moral e dos bons costumes, que era muito enaltecida naquela época. Né? Então, o golpe militar de 1964, o prenúncio do golpe, as marchas da família com Deus pela liberdade, né? Havia toda uma conjuntura, né, de conservadorismo e um reforço, né, desse conservadorismo, porque havia movimentos, já o movimento homossexual moderno, por assim dizer, ele surge ali no final dos anos 60, nos Estados Unidos, na Europa, ele vai se difundindo, e aqui em 64, né, um pouco antes disso tudo acontecer, houve o golpe militar. Então, houve um reforço àquelas estruturas mais conservadoras da sociedade, né? Aquela ideia da família nuclear cristã, não é? E tudo isso vai ser um obstáculo que vai acabar freando todas essas transformações que poderiam ter acontecido muito antes no Brasil, mas que foram baradas. Por exemplo, o movimento homossexual da Argentina, ele vai surgir muito antes do que o movimento homossexual no Brasil, né? E alguns intelectuais, James Green, por exemplo, é um brasilianista que se destaca nessas pesquisas, né? Uma grande referência nesses estudos, e ele vai dizer que o movimento homossexual no Brasil, ele vai surgir só em 1978 por causa da repressão que havia, né, a todas essas dissidências sexuais que eram contrárias à moral e os bons costumes, que era uma das principais bandeiras defendidas no período da ditadura militar. Então, a ditadura ela vai perseguir não só dissidentes políticos, né, partidos políticos contrários, pessoas que pensavam e que criticavam aquele governo autoritário, mas vai também perseguir dissidentes culturais, pessoas homossexuais, pessoas dissidentes daquilo que nós chamamos de cis-heteronormatividade, né? E todas aquelas que faziam uma espécie de afronta, né, aquilo que eles entendiam como moral e os bons costumes, que é aquela família heterossexual, né, formada por um homem, uma mulher, com as bases cristãs. Então, tudo aquilo que era contrário era visto como algo nocivo, algo prejudicial. E uma das questões que era bastante difundida naquela época também era a ideia de que na medida em que essas questões apareceriam na sociedade, eles estavam entendendo que era como se fosse um estímulo, um incentivo para que as pessoas fossem também homossexuais. Então, sempre que essa temática aparecia na imprensa, ela era censurada. Né? Então, a ditadura vai inaugurar ali uma censura à imprensa, né? Algo inédito nessa época. Havia censura à moral,
né, nas diversões públicas, a censura às diversões públicas, ela vem já do período do Vargas, né, mas ela vai ser ampliada no período da ditadura militar, que era censura ao teatro, cinema, rádio, depois, né, a televisão, e a censura à imprensa, ela também vai acontecer. Uma censura política, né? Alguns autores vão fazer uma diferenciação, né? Carlos Fico vai fazer essa diferenciação. Existe uma censura política e existe uma censura moral. A censura moral, ela estaria mais voltada ao campo das diversões públicas. E a censura política estaria mais voltada à imprensa. No entanto, se caso algum tema, né, alguma notícia, algum teor de publicação referente a essas questões sexuais aparecesse na imprensa, os censores, eles acabavam censurando essas matérias para que elas não fossem divulgadas, justamente porque eles pensavam que ao divulgar isso positivamente, se estaria incentivando as pessoas a serem também homossexuais. Uma ideia um tanto quanto absurda, né? Mas na época também, a própria homossexualidade, ela era considerada uma doença pela área da medicina. Então, se uma pessoa homossexual, por exemplo, fosse a um consultório médico, né, de um psicólogo, de um psiquiatra, essas pessoas, seguindo, né, o Conselho Federal de Medicina, a Classificação Internacional de Doenças, elas certamente diriam que essa pessoa ela era anormal, né, ela teria um desvio e transtorno mental, e seria tratada para tentar voltar à normalidade. Mas que normalidade seria essa? Né? A heterossexualidade era tida como aquilo que era normal. E as pessoas homossexuais, elas seriam consideradas anormais dentro dessa concepção. Uma representação que vem lá do século XIX, né? Quando os homossexuais, eles eram tidos como uma representação predominante, como se eles tivessem uma mulher, como se fosse uma mulher presa dentro do corpo de um homem, ou vice-versa. Então, esse sujeito, ele não seria nem um homem, nem uma mulher, mas uma outra coisa, uma outra pessoa, um invertido, um terceiro sexo, como se dizia na época. Ou seja, aquela ideia de anormalidade que, nesse período da ditadura militar, também vai ser reproduzida até 1985, quando, em 9 de fevereiro de 1985, é feito, então, a despatologização da homossexualidade. E isso foi resultado de uma campanha política. Então, grupos ativistas no Brasil, já naquela época, eles se mobilizaram, né, com setores da sociedade para que esse código, né, o código 302 da Classificação Internacional de Doenças, ele fosse retirado. Né? É claro que alguns profissionais daquela época, eles podiam ter contato com transformações em outros países, né? Nos Estados Unidos, a Associação de Psiquiatria, né, norte-americana, ela já havia revisto essa classificação em 1973, né? Então havia exemplos outros e outras formas de tratamento que não a ideia de uma doença, né? Então é possível que alguns profissionais tivessem contato também com essas ideias do exterior, embora a classificação oficial até 85 permaneceu como uma anormalidade. Então, dentro dessa lógica de moral e os bons costumes, eles acabavam perseguindo as homossexualidades, né? Havia operações de limpeza, né, nas grandes cidades, como as operações Rondão, que aconteciam em São Paulo, né, lá no começo dos anos 80, que pretendiam limpar as ruas da cidade de homossexuais, de travestis e de outras pessoas que eram tidas ali como incômodos, né, e eram tiradas da sociedade. Havia também essa censura, como já falei, e a homossexualidade, além de ser vista como uma doença pela área da saúde, ela era também vista como um pecado pelas religiões, né? A forma predominante como as religiões da época encaravam era como um pecado, uma sem-vergonhice, né? Então, as vivências homossexuais, as experiências homossexuais, elas eram estigmatizadas, né? Então, nos anos 70, ali no final dos anos 70, quando surge o movimento homossexual no Brasil, ele vai ter que construir a ideia de que a homossexualidade era algo positivo, para que as pessoas se sentissem orgulhosas de serem homossexuais, de que ser homossexual não era ser doente, não era ser pecador, não era nada disso, mas que as pessoas devessem ter orgulho disso, afirmar essa identidade de uma forma positiva.
Então, tudo isso teve de ser construído. Até porque, nos códigos da sexualidade que haviam no Brasil, né, nos anos 60, nos anos 70, a ideia do homossexual era, sobretudo, daquele sujeito que era efeminado. Então, a representação lá do século XIX, ainda em voga, né, de que homossexual é aquele sujeito efeminado. O sujeito masculino, né, que socialmente é visto como um homem, mesmo que pratique relações sexuais com uma pessoa homossexual, ainda assim, ele pode passar como um não gay, né, como uma pessoa que não é homossexual. Porque homossexual, de fato, era entendido dessa maneira, era sobretudo o efeminado, que na época era chamado de bicha. Então, a bicha era o homossexual efeminado, que se pressupunha que fosse passivo numa relação sexual, ao passo que ele teria relações sexuais com um bofe, que seria aquele rapaz masculino e que numa relação sexual seria o ativo, né? Então, esses códigos sexuais, eles se pautavam na dia de ativo e passivo, né? Sobretudo nas camadas mais nas camadas inferiores, né, da sociedade brasileira. Nas camadas médias, por exemplo, lá dos anos 70 em diante, nas áreas mais urbanas, um outro modelo ele acaba sendo gestado, que seria um modelo mais igualitário, segundo um antropólogo, Peter Fry. Então, aquele modelo da bicha e do bofe, ele seria hierárquico. Por quê? Porque o bofe, por mais que tivesse relações com esse homossexual efeminado, né, a bicha, ele seria visto como superior, porque ele era masculino, ele seria o ativo, tá? Não que devesse ser assim, né? Certamente não era, havia uma multiplicidade de vivências, mas os códigos sexuais, eles davam a entender que a pessoa com essas características seria o ativo e com a mais efeminado seria o passivo. Nos anos 70, haveria um outro modelo que passa a surgir, que seria aquele modelo igualitário, né? Que seria composto por duas pessoas que teriam características muito parecidas. É aquela ideia do entendido, né? Mas o que seria esse entendido? Seria um homossexual assumido, mas que ele tinha uma performatividade de gênero masculina, né? Então se aproxima um pouco daquilo que hoje se chama de gay padrão, né? Ou seja, dois homossexuais, cisgênero, masculinos, discretos, não é? Que teriam uma atração um pelo outro e que formariam ali um casal homossexual. Então, seria mais igualitário, masculino com masculino, né? Ao passo que no modelo anterior ele seria hierárquico, masculino sobre o feminino, né? E a ideia da misoginia, ela que existe tanto para as mulheres, né? Heterossexuais, e que nós somos capturados por todo esse sistema que nos molda e que nos forja, ele também acaba moldando o universo homossexual, né? Então, a efeminação, não é? Ela também é bastante mal vista no universo homossexual daquela época. Hoje tem muitas modificações, mas ainda assim existem muitas práticas misóginas que são realizadas dentro da comunidade homossexual, né? Onde o gay padrão é tido como modelo de beleza, né? Aquele que está no topo, aquele que goza de maior respeitabilidade, aquele que seria o gay ideal, mais respeitado, mais bonito, mais bem visto, mais desejado, né? Em contraponto a todos os outros grupos que são, de certa maneira, inferiorizados. E a feminilidade, então, é uma dessas características que o gay padrão ele vai ter que se afastar dela ao máximo que ele puder, né? Para manter aquela estética e também aquela identidade de um gay cis, né? Um gay padrão de beleza, que vai ser muito mais valorizado no universo homossexual. Então, durante a ditadura militar, houve sim uma série de esforços para reprimir as homossexualidades, as transgeneridades, as lesbianidades, e eu não sabia nada disso quando eu comecei a minha pesquisa de mestrado, né? Quando eu comecei o meu mestrado, eu queria pesquisar a homossexualidade, mas eu não sabia o que das homossexualidades eu ia pesquisar, né? Que fontes eu iria usar, que documentos eu iria usar. Eu tinha um conhecimento mais reduzido dessas questões e sabia que muitas das fontes haviam sido destruídas e que essas pessoas
elas eram, de certa maneira, invisibilizadas na sociedade. Então, foi uma busca, assim, para decidir o meu objeto de pesquisa. E lendo um livro que sugeria possibilidades de pesquisa, né, fontes, chamado Frescos Trópicos, eu percebi que nesse livro tinha um fragmento de um texto, um recorte de uma publicação na revista Veja, lá da época da ditadura. Então, eu, a partir disso, fui pesquisar a revista Veja e acabei me surpreendendo, porque eu pensei que não se falava da homossexualidade no período da ditadura militar. Né? Eu também, com aquela ideia, né, anterior, de que não se falava, porque era moral e os bons costumes, essas pessoas não apareciam, né? E foi um choque que eu tive, né, quando eu acabei vendo que havia muitas matérias nos periódicos. Então, o tema, ele não foi omitido, invisibilizado. Se falava muito na homossexualidade, mas principalmente para se falar mal, não se falar bem. Ou seja, aquela ideia de construir uma existência não a ser cobiçada ou a ser respeitada, mas a ser distanciada. Tudo aquilo que você não podia ser, né? Porque era algo ruim. Então, as matérias, elas tinham bastante esse teor negativo, outras um pouco mais positivo. Então, foi ali que eu comecei a pesquisar a imprensa, na revista Veja, e o meu recorte nessa pesquisa de mestrado que eu fiz era analisar as representações dos gays na revista Veja no período anterior à AIDS. Então, a revista Veja, ela foi criada em 1968 e até 1983 foi o meu recorte de pesquisa. Então, eu coletei todas as publicações que falavam em gays, em homossexuais, e naquela época eu pude fazer uso do acervo digital que havia da revista Veja, hoje não está mais disponível, mas naquela época estava, então eu consegui selecionar todas as matérias a partir dos filtros, né, daquilo que os filtros me possibilitavam encontrar, e eu li uma série de reportagens, enfim, sobre o tema, e selecionei os gays, né, que eram os que mais apareciam, né, mesmo quando se falava homossexual, né, linguisticamente, eles estavam materializando, sobretudo, um sujeito masculino. Então, as lésbicas, eles falavam muito menos das lésbicas, por exemplo, do que dos gays. Falavam mais dos homossexuais, né, dos gays, depois os termos também aparecem, e das travestis, né, e das lésbicas menos naquela época. Então, ali eu analisei uma série de representações, né, onde 4 áreas basicamente apareceram. A área da saúde, né, que eu separei, questões, né, que tocavam se a homossexualidade era uma questão genética ou não, se era uma questão comportamental, se ela era aprendida ou não. Havia essas discussões, assim como havia a vinculação à área da criminalidade, né, casos assim de mortes, né, que associavam os homossexuais, também as travestis e tal, também foi uma categoria de análise que eu utilizei. A questão do humor, né, apareceu muito, personagens que eram criados como homossexuais de uma forma muito caricata, então se explorava exatamente aquela representação do século XIX, né, de que para você representar um gay, esse gay vai ter que ser efeminado, vai ter que desmunhecar, né, para ter essas características, esses traços que vão fazer com que as outras pessoas o vejam como um homossexual, né? Sobretudo no teatro, no cinema, personagens que tinham essas características, né? Também apareceram nas matérias publicadas. Bom, Leonardo, sim, tem várias questões que estão passando por aqui, né? Mas queria chamar a atenção para uma, no primeiro momento, que uma parte da tua fala, você comenta a questão do movimento em si, ele ter sido retardado no Brasil, né, por conta da questão da ditadura, e aí você citou rapidamente a questão da Argentina, né, que lá o movimento foi anterior, e aí queria explorar um pouquinho mais isso, queria saber se você tem essas informações no sentido de pensar essa relação da homossexualidade em geral com ditaduras aqui no continente. Assim, se você teria mais detalhes para comentar
se na maioria dos países foi o mesmo padrão, né, daqui do Brasil, ou se houve diferenças, né, e se houve diferenças, o que exatamente que distinguiu, né, essa questão aí em outros países. Então, se você tiver, né, essas informações, pudesse compartilhar com a gente. Então, existem algumas semelhanças, sim, né? Todo regime autoritário, ele tem uma atenção especial, ele dá uma atenção especial para essas questões da sexualidade, né? De repressão, de controle, né? E na Argentina também aconteceu isso, tá? Havia também essa repressão aos homossexuais, existiam matérias, por exemplo, que eram noticiadas aqui no Brasil e que destacavam, né? Que os homossexuais estavam, inclusive, enfrentando problemas em outros países, como na Argentina, por exemplo, né? E desses todos, principalmente os efeminados eram os mais perseguidos, os mais discriminados, assim como era no Brasil, né? Lá o movimento surge antes, inclusive, o movimento de lá vai acabar tendo conexões com o movimento no Brasil, até o próprio nome, né? Um boletim que eles imprimiam lá, né, que era o Somos, vai ser entregue para um militante homossexual aqui do Brasil, né, e esse militante depois vai usar como nome do movimento homossexual que vai surgir em São Paulo, em 1978, de Somos, em homenagem àquele boletim que ele havia recebido de um amigo argentino que havia saído da Argentina por causa da ditadura, né, lá foi um pouco depois da nossa, então ele vem para o Brasil, e aqui ele acaba se inserindo, enfim, tendo uma troca de informações, uma troca de experiências, e ele acaba influenciando o nome, né, do movimento homossexual que vai surgir lá em São Paulo. Né? Então, o movimento homossexual na Argentina ele vai surgir antes, se não me engano, em 1971, depois ele vai ter um hiato ali, né? E depois ele vai ressurgir lá, de novo, né? Mas eu não sou um especialista, né, nessa questão dos outros países, eu foco mais na questão do Brasil, mas existem pesquisas hoje, por exemplo, que estão fazendo trabalhos comparativos, né? Como é que é no Brasil, na Argentina, na Colômbia, em outras partes, né, no Cone Sul, em razão dessas ditaduras militares. Então, alguns trabalhos recentes, né, estão destacando essas semelhanças entre os diferentes países, tá? Mas eu não saberia te dizer, por exemplo, as diferenças, né? Se algum regime foi um pouco mais brando ou não do que aquele que nós tivemos no Brasil. Tá? Isso eu não saberia te dizer. Mas, sem dúvida, todo regime ditatorial, né? Ele é um regime extremamente autoritário, que persegue as minorias, que censura, né? Então, eu não acho que tenha sido muito diferente, né? Mas não tenho como afirmar isso para ti a partir de uma pesquisa científica que tenha sido realizada, né? Eu até tenho um pouco de ressalva nessas comparações, porque eu acho que caso é um caso, né? E na minha pesquisa, inclusive, a mais recente que eu desenvolvi, eu estou pesquisando gay padrão, né? E no meu doutorado. E ali existem várias conexões com outros países, sobretudo com os Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, parece que essa ideia do gay padrão e essa normatização que aconteceu, ela adquiriu características muito singulares, não é? Então, não foi uma mera incorporação, né, uma importação daquele modelo dos Estados Unidos que vai ser aplicado no Brasil. Então, vai ser uma transformação que vai acontecer aqui, numa determinada conjuntura, com variáveis e características muito próprias, não é? Que vai formar esse gay padrão e uma norma para ser gay, que até então, até 1985, não existia. Né? Então, eu fico um pouco receoso dessas comparações, mas tem colegas, enfim, que se dedicam muito a isso, e são trabalhos muito interessantes também, mas eu não saberia te dizer essas diferenças, tá? Não, perfeito. E aproveitar que aí colocou uma deixa, em relação a essa perspectiva do gay padrão que você tinha comentado, acho que já especificou algumas coisas na tua fala, mas, se possível, gostaria que você comentasse, dasse um pouquinho mais esse ponto, que foi o tema do teu doutorado, que você até pega um
começo ali da temporalidade relacionada à ditadura, mas você vai até a década de 90, né, até o período adiante. E acredito que nessa transição, né, de ditadura para democracia, algumas questões devam ter mudado, né, no sentido dessa abordagem. Então, se pudesse comentar um pouquinho com a gente também, né, essa perspectiva, né, melhor, esse conceito que você trabalha, e o que tem assim, de diferenças que são mais perceptíveis, principalmente na passagem de uma estrutura política para outra. Uhum. Certo. Uma das primeiras questões, né, que eu poderia falar é que no começo dos anos 80, né, ainda a ditadura militar, até 85, cresceu a visibilidade das pessoas homossexuais na sociedade, né? Elas aparecem mais na imprensa, elas são mais mostradas em imagens, inclusive, na imprensa, sobretudo os gays, mas eles são muito falados na imprensa. E eu trabalho com duas temporalidades, né, que eu acabei construindo na minha pesquisa, que uma delas é o tempo de vida nua e o tempo de normatização. O que seria esse tempo de vida nua? No meu entendimento, é aquele período em que é imposta sobre todas as existências e vivências homossexuais uma vida nua, uma vida destituída de humanidade, onde é imposto sobre essas existências, vivências homossexuais, né, uma desumanização, porque essas pessoas não têm uma cidadania plena, né? Os seus desejos, eles são tidos como ruins, como negativos, né? São pessoas que são vistas como pecadoras, como doentes, não são inseridas na sociedade, elas não têm direitos, né, de ter uma família, de poder sair na rua de mão dada com a pessoa que elas gostam. Então, uma série de direitos lhes são interditados. Então, são pessoas que são inseridas na sociedade mediante a própria desumanização, né, delas. Isso até 1985, quando é feita a despatologização da homossexualidade. Porque eu defendo que até então não havia uma norma para ser gay. Haviam representações, haviam tentativas de você mostrar para a sociedade um modelo de ser gay, né? Porque o próprio movimento que é criado em 1978, ele passou a positivar a identidade homossexual. Mas precisava também, para apresentar para a sociedade, uma imagem. Afinal, como é que são os homossexuais? O que é um homossexual? Né? Se você quisesse explicar para uma pessoa que não tivesse esse conhecimento, o que é um homossexual? Como ele é? Então, havia embates dentro do próprio movimento homossexual acerca da representação que esse homossexual deveria ter. Ou seja, que expressão de gênero ele deveria performar? Ele deveria ser mais masculino, esse gay, mais cisgênero, porque a ideia de cisgeneridade era tida como mais seriedade, né, transmitia mais seriedade, ao passo que outros defendiam a ideia de que ele deveria ser mais efeminado, que o gay não era um homem, que o gay não era uma mulher, que ele era, né, uma outra pessoa, e essas características, né, próprias de um humor camp, de uma desmunicação, né, efeminação, seriam mais características. Então, havia esse embate dentro do próprio movimento homossexual. Né? Isso, no começo dos anos 80, já há pesquisas falando nessas questões. Então, que imagem deveria ser divulgada para as pessoas? Então, a imprensa, ela vai ter um papel também importante nessa divulgação, porque ela está construindo uma representação de um sujeito, né? E ali esse sujeito, ele é caricato, ele é efeminado, ou ele é um sujeito apresentado como sério ou não, mais masculino ou não. Para se ter uma noção, na revista Veja, que eu pesquisei no começo ali dos anos 80, cerca de 55% das imagens que eu coletei na revista Veja mostravam gays, né? 55% mostravam gays. Desses gays, a maioria foi representado como efeminado, como personagem de ficção. Ou seja, a representação de um gay no cinema, no teatro, que representação é essa? Como uma pessoa efeminada. Ao passo que os gays mostrados, os gays reais, vamos dizer assim, né? Pessoas daquela época que eram fotografadas e tal, mostradas, elas tinham um pouco mais características masculinas,
ou elas eram representadas, né? As fotos selecionadas eram justamente essas, que mostravam essas pessoas um pouco mais masculinas. Então, essa questão, ela era um problema, ela era uma discussão dentro do próprio movimento homossexual e dentro da sociedade, numa época em que ser homossexual era ser anormal. Isso que o saber da área da medicina estava difundindo. Nós sabemos que o saber médico, enfim, ele gozava e goza até hoje de um status, né, muito respeitado, muito valorizado na sociedade. Então, a maioria das pessoas entendia dessa maneira. Agora, a partir do momento em que ocorreu a despatologização da homossexualidade, onde o ser gay não é mais ser um anormal, um fora da norma, um sem norma, passa a ser construída uma normatização gay. Ou seja, algo que vai se formar naquela conjuntura, mas que não vai ser feito por nenhuma liderança homossexual, por nenhum governo. É algo que vai se dar naquele contexto e que vai produzir essa operação de normatização. A partir de 83 em diante, começa a haver também a disseminação da epidemia do HIV/AIDS no Brasil, né? Muitos homossexuais vão ser associados à doença, né? Como parte daqueles 4 Hs, né? Que seriam as principais vítimas e transmissores da doença, né? Que eram os homossexuais, os haitianos, os heroinômanos e os hemofílicos, né? Como se o vírus tivesse um público preferencial e desviasse os outros e fosse só nesses, né? Então, eles foram acusados de serem os principais transmissores da doença. Então, as próprias ações governamentais naquela época, elas foram um pouco mais lentas, demoradas, e isso acabou difundindo ainda mais a epidemia, né? Que depois se torna uma epidemia, mas difundindo a doença, né? O vírus, depois a doença. Porque naquele momento eles entendiam que afetava um número muito pequeno de pessoas. Então, eles preferiam atender outras doenças, outras demandas que vitimavam um número maior. Ou seja, é uma questão biopolítica, né? Um exercício do poder político voltado aos aspectos biológicos da vida humana de uma população, onde você tem uma população homossexual que está sendo vítima, né, dessa doença, e outras pessoas que estão sendo vítimas de outras doenças, e que as lideranças, enfim, vão querer tratar primeiro as outras doenças e depois essa, né? Ou seja, é um público que ele existe socialmente, mas mediante a própria desumanização. Ou seja, seria uma vida deixada para morrer, né? E depois isso vai se modificar, né? São Paulo vai ser um dos estados que vai tomar frente nessa questão, depois o governo como um todo, mas se nota nas matérias e nas notícias que as pessoas, muitas delas criticavam isso e diziam, né, com outras palavras, mas que bom que a pessoa homossexual está morrendo, né? Isso é um castigo divino, porque ela é uma pessoa que está indo contra a natureza, né? Ele é homossexual, então os homossexuais não têm filhos, os homossexuais estão sendo vítimas da doença, então nós vamos ter uma sociedade muito melhor, porque essas pessoas não se reproduzem e vão morrer vítimas da doença. Então havia coisas desse tipo que aparecem nas matérias noticiadas, né? E nessa transição, né, de 85 para frente, que eu falei que é um tempo de normatização, começa a ser gestada uma norma para ser gay, né? E essa norma, ela vai acontecer em função de diferentes variáveis aqui. Nós vamos ter agora um sujeito que não pode mais ser chamado de doente, né? Em primeiro lugar, porque a medicina já tirou essa classificação, então não há problema nenhum em ser homossexual, as pessoas estão assumindo mais a homossexualidade, as pessoas conhecem mais as homossexualidades, porque a própria epidemia de AIDS, por um lado, acaba divulgando e difundindo ainda mais, né, essa projeção das homossexualidades, negativa, sim, né, mas ainda assim fazendo com que várias pessoas saibam o que é o homossexual. Vai começar a haver uma preocupação maior com o corpo nessa época, porque, sobretudo, com o corpo dessas pessoas. No final dos anos 70 e começo dos anos 80, se nós pegarmos as revistas eróticas que eram voltadas para o público feminino ou para o público homossexual, que queria ver pessoas né, nessas revistas, né, nudez, imagens de nudez nessas revistas, nós vamos ver que a estética que estava sendo mostrada ali era uma totalmente diferente daquela mostrada em revistas do final dos anos 80.
Então, uma revista, por exemplo, aqui do Paraná, né, a revista Rose, da Grafipar, que circulou, né, no final dos anos 70 até 83, mais ou menos, ela mostrava rapazes muito jovens, né, brancos, que tinham um biotipo assim longilíneo, sem barba, poucos pelos, como modelo de beleza masculino. Então, se você... Primeiro, ela era voltada para as mulheres, né? A revista foi criada voltada para as mulheres, que tinha essas características mesmas, né, dos rapazes. E depois eles fizeram uma pesquisa e viram que boa parte dessas pessoas que consumiam a revista eram homossexuais. Então, a partir dali, se criam espaços internos dentro dessas revistas mais voltados para os homossexuais. E a estética era a mesma, essa que eu falei. Agora, a partir dos anos 80, da segunda metade, isso começa a mudar. Filmes, por exemplo, do Rambo começam a aparecer no Brasil, a surgir no Brasil, a serem apresentados nos cinemas, né, na televisão, nos canais abertos. Programas de auditório, eles começam a fazer quadros para tentar encontrar o Rambo brasileiro, por exemplo. O Gugu Liberato tinha um programa, né, e tinha um quadro que era para encontrar os Rambos brasileiros, né, pessoas que tinham aquelas características. Teve uma travesti, né, em São Paulo, se não me engano, a Heloína, que ela vai criar também espetáculos de teatro, enfim, de homens, que eram chamados de Os Leopardos, e que ela se apresentava com esses rapazes nas boates, nos teatros. Então, a partir dos anos 80, né, da segunda metade dos anos 80, começou a haver uma crescente objetificação do homem, do corpo masculino, né, a objetificação do macho. As próprias matérias dos anos 90 já tocavam nessa questão, dessa crescente visibilidade que vai passar a ter. Então, nós vamos ter, por exemplo, exemplos dos filmes do Rambo, né, que vão reproduzir a estética de um guerreiro, né, de um homem, né, forte, musculoso. Nós vamos ter programas de auditório que vão fazer quadros, né, tentando encontrar um Rambo brasileiro com aquelas características do homem bronzeado, forte. Nós vamos ter também espetáculos, né, em boates, em teatros, como os Leopardos, criados pela travesti Heloína, lá em São Paulo, onde ela vai com esses meninos, né, fazer shows, espetáculos, onde as pessoas iam para esses lugares justamente para ver homens pelados, né, homens sem roupa, dançando, enfim, né. Então, é um período em que começa a crescer essa objetificação. E em 87, uma revista nova vai começar a circular no Brasil, que vai ser a revista Spartacus. Essa revista, ela vai trazer uma estética totalmente diferente daquela que a Rose trouxe no começo dos anos 80. Ou seja, em Spartacus agora, qual é o homem que está sendo apresentado? Lá, né, a lembrar, era um corpo de um adolescente, branco, né, bastante jovem, sem barba, um corpo mais magro, né, um perfil mais longilíneo. Agora, né, é um homem mais maduro que está sendo apresentado ali, principalmente nas capas, né, um homem musculoso, um homem bronzeado, né, essa é a estética da beleza que está sendo divulgada ali no final dos anos 80. E no começo dos anos 90, nós vamos ter uma incorporação das pessoas homossexuais via mercado, né, com a ascensão do neoliberalismo já nos anos 80, né, mas nos anos 90 vai se criar aquilo que nós chamamos de mercado GLS, né, uma sigla, né, que foi criada pelo André Fischer e pela Suzy Capó, né, eles criaram um festival de diversidades sexuais, isso em 1993, e em 94 vai ser criado o site GLS, depois as expressões GLS, elas vão se espalhar para o Brasil afora, né, que seria do gay, G, gay, L de lésbica e S de pessoas simpatizantes, né, ou suspeitas, né, de serem homossexuais, que frequentavam espaços, ambientes, né, então aqueles ambientes, espaços que ostentavam esse distintivo, né, GLS, seriam espaços mais acolhedores às pessoas homossexuais, né, então não era mais nos guetos, em espaços mais compartimentados que essas pessoas iriam frequentar, né, elas iriam na área mais
central da cidade, então com esses espaços mais abertos, né, onde elas seriam mais aceitas, mais valorizadas, sem dúvida para atrair também um público estrangeiro que vinha para o Brasil, né? Mas o mercado neoliberal ele vai acabar introduzindo essa parcela de homossexuais. Eu digo parcela porque eles se pautavam naquela ideia de que, por exemplo, dois homens juntos, né, por ser homem, iriam ganhar um salário maior. Ao juntar essas duas rendas, teriam muito mais dinheiro para se sustentar e para gastar consigo mesmo. Então, uma série de produtos vai começar a ser criados, né, a serem criados para as pessoas homossexuais. Só que a gente sabe que não eram todas as pessoas que tinham essas condições, né? Se falava, né, a apropriação de uma sigla dos Estados Unidos, né? Duas rendas sem filhos, ou seja, dois homens com duas rendas e como se eles não tivessem filhos, eles teriam mais dinheiro para gastar consigo mesmo. Mas era uma fração muito pequena de homossexuais que teriam essas condições, né? Mesmo assim, o mercado vai começar a abraçar esse público. Por um lado, vai ter um aspecto positivo, né? Porque eles vão, de certa maneira, serem mais aceitos na sociedade através desses estabelecimentos e tal. Mas, por outro lado, também, né, vai ter aspectos negativos, uma vez que vai ser encorajada a ideia de que já se conseguiu tudo. Então, esses homossexuais, eles não precisam ser um homossexual militante, político, que quer direitos para as pessoas homossexuais, né? Porque, afinal, eles já teriam conquistado tudo, né? Não eram mais doentes, podiam frequentar espaços, né, mais centrais da cidade, estavam sendo mais respeitados, então eles teriam conquistado tudo, né? Então, ocorre ali uma diminuição do próprio ativismo ali no começo dos anos 90. E isso também vai fazer com que essas revistas se multipliquem, sites vão passar a se multiplicar, interações, bate-papos, né? Nessa época, como eu disse, é que vai ser gestada essa operação de normatização, onde vai se produzir a norma, né? Supostamente uma norma, de que para ser gay, para ser bem aceito socialmente, você tinha que reproduzir os cânones da cis-heteronormatividade. Tudo aquilo que era valorizado socialmente. Ou seja, ser cisgênero, ser masculino, né, para o gay, estudar, enfim, né, ter um ensino superior, ter bons empregos, vestir-se com determinadas roupas, frequentar determinados espaços, ser mais discreto, mais comportado, né? Isso tudo vai produzir a aparência de uma norma, de que depois vai se materializar, de que para você ser mais aceito, você tem que ser assim. E se você não for assim, vai ser imposta sobre você uma vida nua. Então, a vida nua, que anteriormente, até 85, ela era imposta para todos os homossexuais, né? Porque ainda que fosse discreto, ainda que fosse cisgênero, ainda que fosse, né, mais comportado ou que omitisse a sua sexualidade, ao ser pronunciada, esta pessoa, ela teria sobre si a imposição de uma vida nua. Uma existência desumanizada, estigmatizada, discriminada. Agora, a partir de 85, vai ocorrer o inverso, né? Algumas existências vão ser mais creditadas do que outras, desde que reproduzam aquelas características. Ao passo que todas aquelas outras pessoas que têm vivências diferentes, né? A performatividade de gênero é outra, todas essas pessoas, né, terão sobre si a imposição de uma vida nua, uma vida desumanizada, ou seja, eles existem na sociedade, mas ainda assim eles são marginalizados, discriminados, não é? E depois que essa norma ela vai se materializando, né, é possível também normalizar pessoas, ou seja, ter aquela norma como referência para normalizar, ou seja, se você é um homossexual e você quer ser respeitado, você tem que ser assim, e não de outra forma, porque de outra forma você vai ter mais dificuldades para ser inserido socialmente e assim por diante. Então, são tecnologias de poder biopolíticas que a imprensa vai contribuir muito com isso, né? A partir das notícias que ela divulga e do poder que ela exerce sobre as pessoas, mas também vai se dar naquela conjuntura dos anos 80, dos anos 90, com essa transição, esse lastro da ditadura militar, todas as transformações econômicas,
políticas e culturais que vai haver naquela época e que vão produzir essa operação. Né? Então, a partir dali, você pode normalizar. Aquele sujeito que reproduz essa norma, ele vai ser visto como modelo de beleza, o modelo do gay ideal, que vai ser o gay padrão, que nos anos 90 ele era chamado de Barbie. Né? Barbie, por que Barbie, né? Porque Barbie, primeiro, que era o nome daquela boneca que foi criada lá desde os anos 50, que tinha um corpo da beleza, né, que foi tido como objeto de beleza feminino e tal. Então, os homens que eram objeto de beleza, né, eles também eram chamados de Barbies, tá? No feminino, como se fosse uma espécie de humor camp e um tanto quanto contraditório também, porque eles tinham uma estética hiperviril, músculos assim muito rígidos, né, e uma estética bastante masculina, ao passo que ainda eram homossexuais. Então eram chamados de Barbies, a tribo das Barbies, pelos outros, né? Alguns até se nomeavam, mas outros não queriam ser chamados assim, ainda que com todas essas características. Então quem que era esse subgrupo? Era uma parcela de homossexuais dentro desse universo homossexual, né? Homens, né? Homossexuais musculosos, né, que praticavam academia, que frequentavam determinados tipos de festas e que nessas festas eles dançavam de uma determinada forma, eles usavam roupas de determinadas marcas naquela festa. Uma característica, inclusive, era dançar sem camisa nas baladas, né, para mostrar justamente os músculos, né, senão eles não mostrariam, esconderiam, então eles tiravam a camisa e dançavam nessas baladas, né? O corte de cabelo era curto, mostravam as cuecas de cós alto, né, usavam calça jeans, costumavam frequentar determinadas academias, então eram pessoas que construíram para si uma identidade, essa identidade de Barbies, né, e que faziam com que essa identidade fosse vista e reforçada nesses espaços específicos que eles frequentavam. E era um público que tinha condições. Né? As Barbies, elas eram pessoas que viviam no centro da cidade, que tinham mais condições, tanto que elas conseguiam custear, né, as roupas de marca, frequentar aquelas baladas, usar aquelas academias também, porque não era só fazer academia, era fazer academia naquela academia, onde todos os outros também faziam, né? E aquelas pessoas que, por uma razão ou por outra, não conseguiam sustentar esse estilo de vida gay que estava surgindo ali, né, elas eram vistas como inferiores, né? Então, alguns homossexuais, por exemplo, alguns gays, eles eram chamados de Suzy, que seria um homossexual malhadinho, mas não tanto quanto a Barbie, por exemplo, né? Ou, inclusive, pessoas que tinham de uma classe social mais baixa, que não conseguiam sustentar, né, todos aqueles signos que davam inteligibilidade ali para essa identidade Barbie, chamavam de Emília, né, que seria uma boneca ainda mais inferior, como se que essas pessoas elas fossem uma versão muito ruim, né, daquilo que as Barbies estavam reproduzindo. Então ali existe uma série de atravessamentos, né, uma interseccionalidade de fatores que vão confluir para formar essas Barbies, para formar esse gay padrão, e outros tantos que vão ser seduzidos para serem assim. Mas é claro, como Foucault diz, né, onde há poder, há também resistência. Existiam também pessoas que não queriam ser assim, que viam naquela performance, né, algo, uma paródia, algo artificial, né, como se o homem, né, de verdade fosse apenas o heterossexual, como se era nele que a masculinidade natural existisse, e não nos gays. Tanto que naquela época até se falava, né, de forma ofensiva contra essas pessoas, né, chamadas de Barbie, diziam que tinha o corpo de Tarzan, a voz de Jane e a mente de Chita, né, fazendo aquela associação, porque tinha um corpo hipermusculoso, como Tarzan, tinha uma voz mais efeminada, né, igual a Jane, e talvez a mente de Chita, porque era um grupo tido como alienado, despolitizado, né, que só valorizava aspectos assim mais triviais, né, roupa, baladas, enfim. Então havia também essas acusações, e muito embora
parcela desses homossexuais acabavam desejando esses mesmos, esse modelo de beleza, porque ele foi produzido como o modelo mais bonito, o modelo mais desejável, mais do que outros. Então, teve uma outra revista bem importante também, que ela vai contribuir para esse próprio estilo de vida gay, né? Que foi a revista Sui Generis, uma revista do Rio de Janeiro, que ela circulou no Brasil todo, e que ela foi uma das responsáveis, né, os autores que pesquisaram a Sui Generis de maneira mais aprofundada, de que ela contribuiu para formar um estilo de vida gay, né? Onde muitas personalidades homossexuais passam a aparecer nessa revista, personagens de sucesso, né? Para que as pessoas elas se sentissem também representadas e talvez inspiradas nessas pessoas de sucesso e que também eram homossexuais, né? Então, uma série de eventos, de ambientes acabavam sendo noticiados nessas revistas para as pessoas homossexuais, falando de cultura, falando, né, de diversidades, enfim, de temas assim diversos. Então, foram também elaborados nesta época, voltados para uma população homossexual, como parte desse mercado GLS que cresceu, mas, ao mesmo tempo, formando, transformando, né, as pessoas. Sempre lembrando, né, existe o assujeitamento, né, as técnicas sobre o sujeito, mas também os próprios protagonismos dele em não querer ser assim, em gostar de ser assim, né? Mas isso cobrou um preço também muito alto para as pessoas homossexuais, para esses gays padrão, porque primeiro que não é tão fácil assim você ficar musculoso, então você tem que ir na academia, você tem que sofrer lá, né, levantando peso para os músculos ficarem mais trabalhados. Muitas dessas pessoas acabavam tomando medicamentos, tomando drogas, tomando anabolizantes, que acabavam cobrando um preço da saúde, né? Inclusive autores que destacam as próprias doenças que essas pessoas vão ter ao achar que o corpo nunca está perfeito, né? Por mais que malhasse o dia inteiro, por mais que tivesse um corpo bom, enfim, para si entendiam que aquele corpo nunca estava pronto, nunca estava ideal, né? Então isso também causou muitas doenças para essas pessoas, muitos problemas, e claro, eles vão reproduzir também, então tem sempre os dois lados, né? Talvez mais do que dois lados, mas reproduzem em certa medida o patriarcado, esse poder masculino, né? O poder da masculinidade que se impõe sobre as feminilidades e que afasta de si tudo aquilo que é feminino, né? Então uma misoginia, uma reprodução da misoginia, uma vez que eles têm uma masculinidade que é cúmplice da masculinidade hegemônica. Entretanto, eles também vão ser vítimas desse sistema, né, heteronormativo que os forjou, né? Então, eles são agentes, mas eles também são efeitos desse sistema que os forjou. Então, são diferentes, assim, facetas, né, dentro desse complexo que formou essa subjetividade, essa estética, e esse novo sujeito que antes dos anos 70 não existia, né, e que ele vai se formar no Brasil nesse momento. E que hoje vai ser chamado de gay padrão, nos anos 90 era chamado de Barbie. Bom, Leonardo, infelizmente nosso tempo chegou ao limite aqui, ao fim, né? Tem várias outras questões aí para levantar, porque conforme você vai falando, né, vai puxando vários outros pontos, várias outras questões, né? Então, para a gente finalizar, eu vou deixar o espaço um pouquinho aberto, né, no sentido de que, não sei se você está fazendo alguma outra pesquisa aí pós-doutorado, né, se tem alguma questão nova, ou se está fazendo algum outro levantamento. Então, deixar esse espaço agora para comentar se tem alguma pesquisa nova, alguma publicação, alguma coisa aí que você trabalhando, se está dentro dessa temática também, ou se está pensando em outros caminhos, outras questões dentro da caminhada acadêmica. Eu estou pesquisando, então, continuo fazendo essas pesquisas sobre essa mesma temática, né? Produzindo, escrevendo, estou falando agora alguns trabalhos vinculando essa questão do gay padrão com a misoginia, né? Alguns trabalhos nesse sentido, e tem outros projetos também que eu tenho,
né, interesses, enfim, de pesquisar a história da beleza masculina no Brasil. É um dos meus interesses atuais, né, o tema das masculinidades também é um tema que me interessa bastante, né, então eu penso em pesquisar como é que se construíram esses modelos de beleza masculinos, né, dos homens, enfim, ao longo da história do Brasil. Então, isso está chamando muito a minha atenção, a minha curiosidade para entender como é que foi essas construções, né, e como é que esse contexto todo que eu pesquisei sobre os gays, né, vai também respingar nos próprios homens, né, heterossexuais, bissexuais, né, na própria formação das suas masculinidades e dos objetos de beleza que vão surgir a partir dali, né? Então, eu penso em fazer uma história da beleza masculina, né, a partir dessas pesquisas, e tem alguns projetos mais ou menos alinhados, assim, para um pós-doc, e que eu penso trabalhar e desenvolver um pouco essas questões, mas ainda acho que muitas coisas, né, que não consegui fazer na minha tese, né, porque chega um momento em que você tem que colocar um ponto final e dizer é isso, né, e depois outras questões, outros desdobramentos você acaba fazendo depois, né, para focar um pouco mais nesse mercado dos anos 90, né, nessa ideia do gay friendly, né, um pouco mais, o mercado cor-de-rosa, né, essa questão eu acho que merece uma atenção à parte, né, então são áreas, assim, que eu pretendo, algumas delas eu já comecei a fazer, a trabalhar, né, como a história da beleza masculina no Brasil, já tenho alguns artigos, algumas pesquisas menores sobre isso, que eu penso em ampliar e fazer um projeto um pouco maior, né, mas eu pretendo seguir daqui para frente, assim. Então, seguir mais ou menos por esse caminho, que a mim interessa bastante. Perfeito. Então, Leonardo, muito obrigado, né? Aqui na tua fala, nas tuas colocações, assim, tem muitos aspectos que, infelizmente, ainda são pouco conhecidos, são pouco debatidos realmente, né? Não só na historiografia, mas eu penso que em outras áreas também, né? Por mais que tenha muita pesquisa, mas ainda no meio acadêmico, me parece que há uma certa resistência ainda, né? Então a gente precisa quebrar essas barreiras. Então, muito obrigado por ter contribuído aqui conosco, né? Certamente a tua fala vai contribuir muito aqui com a ideia do curso e, né, de incentivar, influenciar muita gente a começar a pensar com mais calma nessas pesquisas e nessas questões no dia a dia mesmo, tá? Então, sorte aí na trajetória e as portas aqui sempre estão abertas, né, da universidade, das nossas atividades. Então, sinta-se sempre bem-vindo aqui com a gente. Tá? Muito obrigado pela participação mesmo. Obrigado, imagina, eu agradeço, Tiago, pelo convite, agradeço a atenção de todas as pessoas, eu espero ter contribuído de alguma forma, né, para divulgar um pouco daquilo que eu venho produzindo e meus colegas vêm trabalhando, né, da área da história com essas questões das homossexualidades, das relações de gênero, das masculinidades, e fico à disposição quando vocês precisarem, enfim, para trocarmos bibliografias, enfim, conversarmos, eu fico disponível, né? Se alguém tiver interesse, será um prazer. Perfeito. Então, tá, é isso. Logo menos, né? A gente volta aí com mais um episódio aí dessa temporada e, né, a gente espera aí que você deixe seu comentário, deixe sua sugestão ou pergunta mesmo, e que a gente continue a nossa conversa mesmo pós o vídeo. Né? Então, tudo de bom, até mais. Até mais.